Antes de começar, aqui só fazer uma observação. Assim, é interessante como as instituições são feitas de pessoas, né? No final das contas. E quando eu vim fazer a primeira apresentação, eu não tinha tido contato nenhum com ninguém aqui. Como é muito mais fácil fazer essa apresentação agora, que a gente já conversou, eu não com todos, mas tive a oportunidade de conversar com vários e conversar e trocar ideias. Como fica tudo muito mais fácil, não só para, não sei se para vocês, mas para nós aqui, fica para mim que não conhecia a realidade, estou começando a conhecer a realidade de Noronha aqui, né? Como fica mais fácil. Então, isso é, no final das contas, o que faz esses processos, essas políticas públicas funcionarem, são pessoas. Nós estamos em instituições, estamos em cargos, mas no final das contas é isso, e eu percebo aqui, falando isso para vocês. Já gastei 1 minuto do meu tempo, que vai ser descontado, claro, né? Nem começou, vai começar agora. Pessoal, me pediram para falar um pouco dessa questão do gerenciamento costeiro no Brasil, dando um panorama geral. Então eu vou fazer isso, tá? Eu vou dar uma passada bem geral mesmo, de como que esse assunto se desenvolve no Brasil atualmente. Para isso, eu gosto sempre de começar, eu tenho feito todas as minhas apresentações, não importa o público, começando com esse mapa aqui, que é um mapa que todos nós conhecemos, que é o mapa do Brasil, né? Só que é o seguinte, o mapa do Brasil, que, deixa eu ver pela idade da galera aqui, que todos nós estudamos no colégio, o nosso mapa do Brasil, ele terminava... Esse aqui tem um vermelhinho? Sei lá. O nosso mapa do Brasil, que a gente estudou no colégio, ele terminava na linha de costa. O oceano, o que que era? Um azul escrito Oceano Atlântico. Esse aqui é o mapa oficial do Brasil, de uns anos para cá, onde foi incorporado essas linhas aqui, ó. Essa aqui não dá para ver muito bem, e essa segunda linha e essa terceira mancha. Essa área azul atualmente se chama de Amazônia Azul, tá? Que é um termo que foi cunhado e que já entrou inclusive em legislação, que ele mostra que o território brasileiro também faz parte, o mar também faz parte do território brasileiro. Tá? Então é mais do que simplesmente um país que é banhado pelos oceanos. Isso é importante, porque se faz parte do território brasileiro, aqui a primeira linha, mar territorial, e as outras aqui, sob jurisdição do Brasil, significa o quê? Cabe ao Brasil planejar o seu uso, certo? Então, isso pode parecer pouca coisa, mas é muito relevante. Cadê? As duas gêmeas, não são gêmeas, né? Não estão mais aqui, né? Elas, com certeza, elas já vão estudar, não agora, eu acho, pela idade, mas mais para frente, já vão estudar esse mapa aqui. Isso vai fazer uma diferença em termos de mentalidade dos oceanos numa geração futura muito grande. Então isso aqui é uma coisa que eu gosto de repetir sempre, porque a gente vai falar de planejamento, que é o que a gente está fazendo aqui, e é sempre bom ter essa noção disso. Bom, a gente planeja o quê? Praia, aqui no nosso caso aqui, né? Zona costeira, praia, oceano. Todos vocês devem saber, o oceano é o que regula o clima do planeta. Se tem mudança climática, é porque o oceano está respondendo, ele está aquecendo. Então isso é uma certeza. Todo mundo sabe da escola também, os oceanos compõem 70% do planeta, etc. E por aí vai. Então, assim, é impossível a gente falar em mudança do clima sem olhar para o oceano. Impossível. Tá? Nem negacionista está conseguindo mais negar isso, de tão evidente que são essas questões. E, infelizmente, não vai dar tempo de contar a história desse cara aqui incrível. Isso aqui foi naquela derrame, daquela mancha de óleo gigantesca aqui no Nordeste, 2019. E nesse dia eu estava ouvindo um podcast dele, já quase um adulto, de 18 anos, contando as histórias. Inacreditável, não vai dar tempo, mas outra hora eu conto. Principais impactos. Eu não vou ler, tá, nos oceanos, mas se eu perguntar para cada um de vocês, cada um vai me dizer um diferente. Então a gente aumentaria essa lista enormemente, né? A gente tem que entender esses impactos e tem que tentar fazer com que esse planejamento responda a esses impactos aí. E de onde saem essas informações? A gente pega os relatórios, aqueles do IPCC, que é aquele grande grupo mundial que estuda o clima, e algumas coisas são muito claras. Só o que está marcado aqui, ó. A mudança climática está acontecendo. Eu nem vi isso aí. Tá? A mudança climática está acontecendo.
Olha essa previsão aqui, ó, de 70% a 90% dos recifes de coral serão perdidos se o oceano subir 1,5 graus. 1,5 graus parece pouco. Se você entrar numa água a 24 graus, numa água a 25,5, mal vai sentir diferença no seu banho de mar. Para o planeta é gigantesco, para a biodiversidade é gigantesco. E o que a gente faz com isso? Uma das formas de minimizar esse impacto são áreas protegidas. E aí, um grupo de cientistas do mundo todo chegaram à conclusão que se a gente tem que conseguir proteger de 30% a 50% das áreas terrestres de água doce e oceânicas da Terra. Isso para ter um combate a essa questão do aquecimento global. Elevação do nível do mar, que é uma realidade que aqui em Noronha impacta diretamente, né? Então a gente não dá para ver direito aqui, ó, mas 1903, 2003, só subiu isso aqui, ó, 10 centímetros. O que é 10 centímetros? Isso aqui, mais ou menos, de elevação do nível do mar. Só que é o seguinte, para cada centímetro vertical, a expansão horizontal é de 1 metro, em termos de praia. Ou seja, o nível do mar subiu 10 centímetros, ele vai avançar horizontalmente por cima das praias 10 centímetros. Então, assim, isso é um impacto muito grande nas praias, por exemplo. Ah, mas isso aí não é novidade nenhuma. Não, não é novidade nenhuma. Na história do planeta Terra, isso já aconteceu N vezes. Só que agora nós temos uma questão que é o impacto que a humanidade está conseguindo fazer ou seja, nós estamos acelerando o processo. Um processo natural. Eu dei uma olhada no museu ali do ICMBio. Não, mas eu vi no ICMBio isso. Nos tubarões também. Também, nos dois. Isso. No Museu dos Tubarões também. Na verdade, no Museu dos Tubarões tem a explicação de como era Noronha, com o nível do mar mais baixo, não sei quantos milhões de anos atrás, milhares de anos atrás, o nível do mar mais alto, etc, etc. Tá? Então, assim, não é novidade nenhuma isso que está acontecendo. A questão é que a gente está, quando eu digo, né, a atividade humana acelerando esse processo, isso influencia nos planejamentos. E eu estou citando os corais aqui porque é o caso mais extremo, tá? A emergência climática. A gente passa de mudança climática para emergência climática. A emergência climática dos corais traz uma coisa absurda. Ano retrasado, no ano 23 até o ano passado, houve um evento de branqueamento em massa de coral mais extenso já registrado. Esse número é absurdo. 84% da área de recife de coral do mundo foi afetada. Quando o coral branqueia, ele começa a perder sua função ecológica e tende a morrer ou pelo menos perder essas funções. Então, nós chegamos a alguns eventos que os cientistas já monitoraram. O de 98 afetou 21% dos corais. Em 2010, afetou 37%. Esse evento aqui, desse 14 a 17, afetou 68%. Esse último, 84%. Então, assim, tem um recado aí. Né? E os corais são um berço de biodiversidade. Então, assim, esse cenário ele está posto. E o que a gente tem que fazer? Aumentar a resiliência. A palavra está meio na moda, né? Agora as empresas falam resiliência da empresa, resiliência disso, resiliência daquilo. Todo mundo agora fala em resiliência, mas é uma palavra que é isso aí. A gente tem que resgatar a saúde do oceano, aumentar a marinha protegida, costeiras e marinhas protegidas e adaptar. Então, no grupo que eu trabalhei, no grupo 3, a gente falou muito, por exemplo, de soluções baseadas na natureza. Né? Isso é adaptação. Isso é você se adaptar a uma situação que está posta. Isso é uma coisa que a gente tem que ir em busca, tá? Enquanto isso, todo esse cenário tem uma migração das atividades do ser humano cada vez mais indo para o mar. E aqui eu vou passar rapidamente aqui uma sequência de slides para vocês terem uma ideia. Vocês estão vendo aqui, né, a região nordeste do Brasil, aqui o arquipélago, e aqui eu vou começar a colocar rapidinho aqui as atividades que já existem no mar ou as que estão potencialmente para existir no mar. Por exemplo, aqui são as áreas marinhas protegidas, unidades de conservação e por aí vai. Aí aqui eu coloco em cima as atividades de petróleo e gás, plataforma de exploração de petróleo, bloco de petróleo, não sei mais o que. Aí aqui todas as áreas de mineração, tá? Os que já estão em processo e as que são em potencial para mineração.
E aí a gente coloca toda a parte de energia eólica offshore, que está protocolado lá no IBAMA, em vias de transmissão planejada. É tudo planejado. Tá? É tudo planejado. Falta só metade da apresentação. É tudo planejado. Tá? Mas olha como está ficando o mapa. Aí eu coloco as colônias de pesca artesanal. E aqui está só a localização delas, não está nem o território de pesca colocado. Se a gente colocar o território de pesca, enche mais ainda. Aqui são os registros de presença de fauna que o IBAMA tem. Aqui as rotas de navegação. Aqui a pesca industrial em seus diversos tipos, pinhel, linha de armão, linha disso, linha daquilo. Não quer dizer que tenha barco pescando nesse momento em todas essas áreas. Quanto mais vermelho, mais são as áreas onde eles pescam. Quanto mais verde, menos a densidade de pesca. Mas a gente vê que pesca em todo. Então, assim, praticamente não sobra uma área de oceano que não tenha um uso existente ou planejado. Tá? Aí a gente bota transporte marítimo, bota tudo que tem, e se a gente puxar para o Brasil todo, a gente vê essa situação aqui. Isso aqui demanda uma coisa, não precisa ser especialista, tá? Para chegar a essa conclusão aqui. Tá? É só olhar o cenário. Ou a gente planeja esses usos todos, ou as coisas vão, né, uma atropelar a outra. E aí gera o quê? Conflito. Gera conflito, aí você começa a remediar. A melhor forma de minimizar, de diminuir conflito, é planejar, e de preferência executar o planejamento, né? Porque senão também... Muito bem, só com relação às praias. O Brasil já perdeu 15%, eu sei que não é muito caso aqui de Noronha, tá? Mas só em termos de Brasil. O Brasil já perdeu 15% das suas praias em quase 40 anos. Isso é coisa pra caramba, ali parte continental. Isso seria mais ou menos, essa perda equivalente a 70 mil hectares, seria 3 mil estádios do Maracanã colocados um do lado do outro, de praias que já se foram. Então a gente está fazendo o projeto Orla, que é um projeto que aqui em Fernando de Noronha, diferente dos outros municípios do Brasil, que não é município, né, mas diferente das outras regiões do Brasil, é feito na faixa de praia, aqui. Nos outros municípios avança um pouquinho mais. Então, assim, o próprio objeto de planejamento nosso, em alguns casos, desaparece. Tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E quais são, adivinha, para a surpresa de 0 pessoas, qual uma das principais causas? Especulação imobiliária. Né? Ou seja, a construção de casas e hotéis que não respeitam condições básicas dessa dinâmica costeira. Isso acontece no Brasil inteiro. Né? Ninguém aqui está dizendo que não deve ter casa, não deve ter hotel, não deve ter pousada. Não é isso. Agora, se você não fizer um planejamento disso, você impacta, para quem viu a minha primeira apresentação, que eu falei da questão da areia, que, né, aquilo, se você construir nesse meio do caminho, você impactou essa região. Se impactou essa região, os problemas começam a aparecer. Muito bem, isso gera, então, desafio para a política pública. Estamos num desafio de política pública nesse momento. Fazer o projeto Orla, participativo, verdadeiro, que represente de verdade o que, né, sai da comunidade de como um todo, e fazer com que ele seja executado. Que não vire mais um documento para botar embaixo do monitor, para levantar o monitor do computador para... Tá. Vamos lá, daqui a pouco eu chego no fim. E aí tem muitas formas da gente fazer esse planejamento. Um deles, as áreas marinhas protegidas. Noronha, vocês convivem com uma área marinha protegida, sabem muito na pele, né, muito mais do que a grande maioria da população brasileira como isso funciona. O Brasil lançou esse ano o seu plano clima, e dentro desse plano clima, não vou entrar em detalhe, tem lá um plano específico de oceano e zona costeira para o Brasil todo, na qual o projeto Orla se insere. O Brasil, lá no Ministério do Meio Ambiente, a gente tem um projeto chamado Pro Manguezal, inclusive ontem, anteontem, tivemos um lançamento com a ministra, com todo mundo lá, sobre esse programa aqui, que é um programa de recuperar os manguezais do Brasil, tá? E com um investimento pesado nisso. O programa Pro Coral, que é conservação e recuperação dos corais do Brasil, que esse ainda está começando, está um pouquinho mais devagar, mas a gente viu a importância dele. Ops. Oh, meu Deus. O que eu estou fazendo errado? Aqui, ó, Estratégia Nacional de Oceano Sem Plástico. Também uma das políticas do Ministério do Meio Ambiente é tentar diminuir a questão do plástico no oceano,
Não fui eu, isso aqui tá muito louco. Desespero. Tá, vai lá. Esse já foi. Ó, tá bem louco mesmo. Não, é pra frente. Volta. Não. Pro lado. Não, pra frente, vamos embora. Pra terminar, já deu plaquinha de fim, eu tenho que ir pro fim. Mais um. Eu acho que a gente vai com passagem automática, tá? Mas quem fez passagem automática? Os dois estagiários. Tá, consegue voltar só mais um. Mais um. Para aqui. Para aqui. Pessoal, só para dizer, eu não vou ler isso aqui, tá? É só para dizer para vocês que esse negócio de gerenciamento costeiro, assim como o Projeto Orla, não nasce hoje. Não é uma invenção desse governo. Isso é uma coisa que vem desde 88 e vem crescendo, vem desenvolvendo. É uma montanha-russa. Às vezes tem governo que dá mais valor, tem governo que dá menos valor, às vezes avança, às vezes... Isso faz parte do processo, tá? E o Projeto Orla, ele está inserido nisso aqui tudo. Pode passar. Um para trás. E também existe um pacto federativo do gerenciamento costeiro. Não é a esfera federal que chega e manda em tudo e obedeça. Isso não existe. Existe um pacto entre o federal, o estadual e o municipal, considerando que aqui em Noronha é diferente, que é distrital, mas só para vocês terem uma noção como isso funciona. Então tem uma coordenação e tem uma série de colegiados. E isso aqui é importante, porque fazendo uma analogia com o municipal, qual que é um dos produtos do Projeto Orla? Que foi discutido já nessa oficina, a composição de um comitê gestor, consultivo e deliberativo, na qual vocês indicarão os representantes, inclusive. Então, assim, é para mostrar para vocês que esse Projeto Orla, ele não é solto no conjunto de políticas públicas, assim, ele está aqui dentro desse comitê gestor e faz parte dessa coisa maior. Pode passar, Sam, por favor? E aqui eu gosto muito de fazer isso aqui, ó. Gerenciamento costeiro, mas eu podia botar Projeto Orla aqui. Vamos trocar, tá? Tirar gerenciamento costeiro, Projeto Orla. É ruim com ele, é muito pior sem ele. Tá? Muito pior para quem? Muito pior para tomador de decisão, muito pior para o gestor e muito pior para a comunidade. Ah, qual é a garantia que esse Projeto Orla vai funcionar? Se perguntar isso para mim, tá? Eu vou dizer assim, eu não dou garantia nenhuma, zero, de minha parte. Tá? Por quê? Porque uma coisa é a gente preparar o plano, levar isso lá para cima, outra coisa é executar. Tá? Isso é a realidade. Não adianta. Nós somos técnicos aqui, a gente pode vir aqui fazer. Ninguém é político aqui. Podia fazer um monte de mentira. Não, ó, eu garanto. Nós vamos fazer ele para fazer o melhor possível e que ele chegue lá em cima para ser executado. Agora, e se a gente não fizer? Aí passa por cima. Tá? Então, assim, essa é a ideia do gerenciamento costeiro e essa é a ideia do Projeto Orla. Tá ruim com ele? É pior sem ele. Porque aqui ainda tem essa expectativa de a gente avançar. Tá? E por fim, terminando mesmo, tem um outro que eu falei aqui no primeiro dia, eu perguntei, alguém já ouviu falar do planejamento espacial marinho? Ninguém levantou a mão. Tá? Gente, esse aqui é outro assunto que já está entrando com tudo no Brasil, que é o planejamento do mar. Esse aqui é diferente da linha de costa, do Orla. Esse aqui é da linha de costa em direção ao oceano adentro, da Amazônia Azul, mas que tem relação com o Projeto Orla e que já vai bater aqui em Noronha, vai ter, o pessoal está desenvolvendo o PEN na região Nordeste. Inclusive, se eu não me engano, uma das oficinas participativas ainda esse ano vai ser aqui em Noronha. Tá? Depois eu passo as informações para vocês. Então, assim, pessoal, eu só extrapolei o meu tempo praticamente o dobro do que eu devia ter falado, mas era isso, agradeço e obrigado. Quero agradecer ao professor Nicolodi pela sua palestra, sempre muito incrível. Ao final a gente vai ter a sessão de perguntas e o Enio vai estar anotando os nomezinhos se alguém já quiser se inscrever. Agora eu gostaria de chamar as representantes das SEMAS para a sua palestra, Andréa Olinto e Danise, que vão falar juntas. Já coloco a apresentação. Eu queria aprender esse negocinho aqui. Esse é melhor. Esse é o meu da vida, passo para o lado. Uhum. Bom, boa tarde a todos, né? Já falei com muitos de vocês, né?
eu gostaria de dizer que eu estou muito animado com a participação de vocês. O projeto Orla, ele só tem êxito com a participação da comunidade. Que vocês é que estão aqui, vocês é que sabem os problemas e vocês sabem o que querem para resolver esses problemas, tá certo? Então, vou falar um pouquinho de gerenciamento costeiro, tem algumas coisas que o João já falou, então vou passar rapidamente, mas eu gosto sempre de começar onde estamos, né? Então, nós somos conectados pelo oceano, e isso a gente já viu, né? Aqui em Noronha, né, a gente teve o lixo do mar, que veio da bacia do Congo. Isso foi feito pela Marinha do Brasil, que estudou esse trajeto, né? Então, a gente tem essa conexão toda que chega aqui em Noronha pelo oceano. E quando a gente chega na escala local, aqui em Noronha, está aqui a Praia do Cachorro, a gente tem uma época que a gente tem praia e outra época que a gente não tem praia, né? Então, é um problema que eu acho que a gente deve considerar no projeto Orla. Então, a gente vai ter uma época planejar com praia e planejar sem praia. E a importância também da gente trabalhar a questão da dinâmica costeira, como o professor já falou. Na medida que você vai ter aí aquele problema das correntes, áreas de corrente de retorno. Então, o que a gente vai precisar ter aí dentro do projeto Orla? Uma ação que estude essa área, que indique essas áreas de corrente para a gente poder sinalizar e diminuir o risco de acidentes aí. Então, isso daí, né, é importante a gente ter essa visualização de onde estamos. Sistema costeiro e marinho, né, que o professor já falou, né, a relação, né, dessa, como vocês já viram, né, na Praia do Cachorro, do mar com a terra. Existe toda uma bioconectividade que vai interferir aí nesse sistema costeiro e marinho, que abrange uma parte terrestre e uma parte marinha da zona costeira. Então, mais aqui chegando a Pernambuco, né, a zona costeira inicial de Pernambuco, definida lá em 88, ela só abrangia essa parte continental, né, e a partir de 2021 foi inserida o arquipélago de Fernando de Noronha. Então, a zona costeira nossa tem uma área continental, né, que vai lá de Goiânia até São José do Coroa Grande, e agora a área oceânica que está incluída. Então, a partir daí que a gente está começando a trabalhar os instrumentos, acelerando os instrumentos para Noronha, né? E aqui vocês já estão cansados de saber que, em função das potencialidades de recursos naturais, o principal vetor que a gente está trabalhando aqui é o turismo, né, economicamente. Então, a base legal, né, então é um projeto que tem toda uma base legal, né, uma normativa, que aí é federal, toda a legislação que o Nicolodi já falou, e aqui no Estado, em 2010, foi instituída a Política Estadual de Gerenciamento Costeiro, que estabelece as diretrizes de gerenciamento socioeconômico, disciplina a utilização de recursos naturais e ordena o uso e ocupação. Por que eu trago isso aqui? Porque dentro do instrumento da política de gestão costeira está tanto o plano de gestão integrada da Orla, como o zoneamento ecológico econômico, que são importantes diretrizes ambientais para o uso e ocupação do solo da área. Por que ele é importante também? Depois que a gente concluir esse plano, depois que foram estabelecidas por vocês, por nós todos aqui, as diretrizes ambientais, ela é um instrumento normativo que tanto para o instrumento de qualquer planejamento que vai ser desenvolvido aqui na área ou para o licenciamento ambiental, tem que ser considerada as diretrizes estabelecidas aqui no PGI. Então, arranjo institucional, aí o João já falou, né? E eu trago aqui também o arranjo institucional da Orla, né? Porque eu gosto de ressaltar aqui? Porque o projeto Orla, o gerenciamento costeiro, ele sempre foi trabalhado de forma compartilhada, né, com as 3 esferas. Então, existe a coordenação nacional do projeto Orla, que agrega os ministérios do meio ambiente, de gestão e inovação, Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional, Ministério das Cidades e Ministério do Turismo. Isso é importante lá quando a gente concluir esse planejamento, porque esse
projeto ele vai ter que ser aprovado tanto na esfera estadual quanto na esfera federal. E aí, a partir disso, a gente vai poder fomentar dentro dos ministérios. Você tem aí Ministério do Meio Ambiente, Cidades Resilientes, que tem algumas ações que vão poder fomentar as ações que a gente tem aqui, né? Então, isso tudo é visto integrando as políticas federais e as políticas estaduais. Aqui a coordenação estadual é pela SEMAS e CPRH, né? A Secretaria de Turismo e a Superintendência de Pernambuco e a Comissão Técnica Estadual do OR. Então, já estou quase acabando. E o Comitê Gestor, como ressaltando também, como tem em Recife, Olinda, ele é tanto consultivo quanto deliberativo. E ele é instituído, né, vai ser instituído numa segunda etapa da oficina, e ele é importante porque ele vai acompanhar a implementação do PGI. Então, na medida que ele é paritário, que tem a participação da sociedade, né, então vai ser muito importante a participação de vocês dentro desse comitê gestor para, de fato, implantar o PGI. Então, aqui no Estado, a gente tem o CONSEM, o órgão superior, a SEMAS, que é o órgão central, e tem a administração e a CPRH. E aí a gente tem a implementação do gerenciamento costeiro, ordenamento, tem medidas de adaptação, e a política de gerenciamento costeiro está dentro do plano plurianual do Estado. Então, é uma política que tem fortalecimento da Estado. Aí, o gerenciamento costeiro, que CPRH e SEMAS, ao longo dos anos, a gente sempre construiu instrumentos de forma participativa e integrada, né? Então, quando a gente foi construir o zoneamento ecológico econômico, foi realizado dessa mesma maneira, com oficinas, trazendo a sociedade, todos os atores envolvidos. E o que está sendo feito, aí foram os 14 planos, e eu vou chamar aqui a Danise para explicar o que a gente está fazendo aqui, e tem muito dessas ações que estão sendo desenvolvidas aqui em Noronha. Boa tarde, pessoal. Então, só para dar continuidade, rapidinho, a gente vem atuando em instrumentos, né, em planos, em projetos no estado todo, e para não prolongar, a gente vai focado realmente no que está sendo feito aqui para Noronha. Geralmente, poucas pessoas sabem, né, o que é que a gente está atuando em Noronha. Só para dar um feedback, a Secretaria do Meio Ambiente, a partir desse novo governo, entrou, inclusive o nome, né, Secretaria do Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha. Então, dentro da nossa gerência, a gente traz essa pauta, além de outras gerências que a gente compartilha. Mas um dos projetos é esse aqui, chamado Projeto de Olho nas Praias de Pernambuco, Soluções Baseadas na Natureza para Inovação do Gerenciamento Costeiro frente às Mudanças Climáticas. Esse projeto ele faz parte de um programa, né, estadual, Programa Cientista Arretado, né, são vários cientistas que concorrem via edital, e a gente conseguiu, né, que uma pesquisadora da UFPE, que é a Mirella Borba, ela conseguisse tratar de um tema que para a gente é um gargalo, que é a questão da erosão costeira no nosso estado. Então, além da questão de avaliar a vulnerabilidade costeira que a gente está sofrendo atualmente, esse projeto ele traz outras respostas e está totalmente casado com o programa, o PROCOSTA-PE, que é o Programa Estadual para a Conservação da Costa de Pernambuco. Nesse projeto, inclusive, Mirella daqui a pouco vai estar em Noronha, inclusive, ele tem vários objetivos. Um deles é a atualização da linha de costa. Né? A gente tem um decreto estadual em que essa linha precisa ser atualizada a cada 5 anos, está atrasada e a gente vai fazer isso agora, já está entregue, inclusive, só falta a publicação do decreto. E ela vai fazer pela primeira vez essa atualização em Fernando de Noronha. Na verdade, não é atualização, né? Vai realmente levantar essa linha de costa para saber como é que está o status, né, a gente sempre fala muito, avanço do mar, né? Mas não é isso, é como é que ela está se comportando ao longo do tempo e trazer esse viés da mudança climática, né, que André e que Nicolodi falou tanto. E além de, aqui inclusive está uma imagem mostrando como é que é feito. Naquele slide anterior tem uma pessoa em campo fazendo um levantamento via drone, né? Uma outra questão nesse projeto vai ser feito o observatório da linha de costa, que ele é um protocolo. Além disso, planos de ações com diretrizes para os riscos costeiros nas áreas mais vulneráveis
e um atlas de vulnerabilidade costeira, que a gente já tem, mas vai ser também atualizado. Para cá, para Fernando de Noronha, além da atualização da linha de costa, que ela vai fazer nos próximos meses, também vai ter um programa de ciência cidadã com uma metodologia internacional chamada Costa Snap, né, que você consegue fazer um levantamento da costa através de um aplicativo, e educação ambiental. Uma outra linha que a gente atua em Noronha é o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões. Algumas pessoas aqui me conhecem, inclusive, com relação a essa pauta, né? O estado de Pernambuco, ele na verdade, o Brasil é o 4º país com maior número de incidentes, e, infelizmente, Pernambuco é o campeão, né? E vocês sabem muito bem disso, a gente está tendo muitos casos aqui para o arquipélago, e está aqui, ó, as praias de todo o estado, dentre elas, Bode, Cacimba do Padre, Conceição, Porto, no caso, Ampesca. E dentro do CEMIT, a gente vem atuando em algumas linhas, como, por exemplo, o Plano de Educação Ambiental para a Segurança Aquática e Prevenção de Incidentes com Tubarões, que é o PEASH, né? E é um trabalho em conjunto, gente, com a administração, com as universidades, no caso aqui específico, a gente tem um acordo de cooperação técnica com a Universidade Federal Rural de Pernambuco e com o ICMBio, é o nosso maior parceiro, inclusive, nessa temática, além, né, de todos os atores. Dentro desse projeto, inclusive, a gente tem um acordo de cooperação técnica, administração e universidade, em que faz o levantamento, o monitoramento das espécies de tubarões da ilha, né, acho que vocês conhecem. Então, aqui traz uns resultados, nesse mapa que mostra esses pontos azuis, onde os tubarões têm maior frequência de uso, né, no arquipélago. Aqui é uma captura de um tubarão-tigre na ilha, inclusive. E a atividade de educação ambiental, onde foi feito, inclusive, o lançamento de um livro, A Tubalina, específico para Fernando de Noronha. Tem um para o continente e tem um para Fernando de Noronha, feito pela UFRPE, o NEA, né? Uma outra ação rapidinho é o Plano de Ação para Controle e Monitoramento da Bioinvasão do Peixe-Leão, né, que a gente construiu em conjunto, inclusive com os atores representantes de Noronha. Ele foi lançado em 2024 e a gente já participou da Semana do Peixe-Leão aqui em Noronha e vai participar de novo esse ano. Né, e a gente tem algumas linhas, como projetos, né, da FACEP, financiados, que atuam aqui, e também um projeto mais recente que a gente está repassando recursos para a compra de equipamento de captura. Aqui também tem do Coral Sol, que para ele ainda bem não é um problema, mas a gente tem também o Plano de Ação de Combate e Monitoramento do Coral Sol, o Plano de Ação de Combate ao Lixo do Mar, né, que faz parte dessa Estratégia Nacional de Combate ao Lixo no Mar. E, por último, temos essa novidade, que ainda não foi concluído, né, André? Mas a gente aprovou recentemente um edital, né, através do Fumbio, que vai coordenar, né, e que a CEMAS é um dos parceiros, do BNDES Corais. O nome do projeto é Comunidades Costeiras e Recifes, uma parceria para a sustentabilidade. E dentro desse projeto, a gente incorporou Fernando de Noronha e a área da Costa dos Corais no continente, que vai de Serrambi, né, a São José da Coroa Grande. E aí tem várias instituições atuando dentro desse projeto, não é um valor acima de 12 milhões, e para Noronha a gente traz algumas ações, como a questão do peixe-leão, como a questão do ecoturismo. Né? Quando chegar pertinho, a gente vem aqui mostrar para vocês mais ou menos como é que vai funcionar essa proposta. Tá? São muitas coisas, mas tem que acabar. E é isso, gente. Obrigada. Neste momento, gostaria de convidar a senhora Ana Roberta. Obrigada. Para baixo. Boa tarde. Como o meu tempo está um pouco extrapolado, eu vou tentar correr aqui o máximo, tá? Para não atrasar mais. Enfim, eu acho que o Nicolodi falou da parte de gerenciamento, o André e Danise falou dos instrumentos de gerenciamento, os programas, e eu vou tentar focar um pouco mais nessa parte de boas práticas em gestão costeira e marinha. Essa parte de boas práticas, né, na parte de ilha, a gente deve focar principalmente na parte de preservação da biodiversidade, gestão de recursos, sustentabilidade e ecossistemas, considerando que a ilha tem um ecossistema bem mais frágil. Um dos exemplos de boas práticas que a gente pensou é a parte de proteção marinha,
né, fazendo uma regulamentação contra a alimentação de peixes, tartarugas e aves, né, que eu acredito que aqui aconteça isso com uma certa frequência, né, e assim evitando a alteração do comportamento natural e o desequilíbrio ecológico. Melhor fiscalização contra a pesca ilegal, a gente acredita também que isso possa ser uma boa prática, e incentivar a pesca artesanal sustentável nas áreas permitidas. E, diante disso, o ganho que a gente tem é a recuperação de estoques pesqueiros e a preservação da biodiversidade. Outra boa prática também que a gente pode pensar aqui para a ilha é a parte de turismo sustentável, considerando que isso é um item bem... como obedecer os limites de visitantes, né, por dia ou temporada estipulados no plano de manejo. Essa parte de controle da capacidade de carga das praias, certidão ambiental para operadoras turísticas e a educação ambiental obrigatória para trabalhadores, visitantes e moradores. Assim, eu acredito que tem algum tipo de educação ambiental, mas a gente acha que talvez não seja suficiente. Sabe, alguma coisa mais incisiva na chegada ao aeroporto, que a gente chegue para o turista ou para os moradores, inclusive, dizendo o que é que ele pode, o que é que ele deve, o que ele não deve. Eu acho que talvez a gente precise... Assim, eu acho importante a gente trabalhar mais esse item, né, em virtude do ambiente, né, da ilha insular, apresenta maior sensibilidade ambiental. E o ganho que a gente tem com essa boa prática é justamente a menor degradação e manter o destino valorizado, mesmo com a visitação. E essa questão de experiência única, né, a gente mostrar para o turista que tem coisas que a gente só vai conseguir mostrá-lo, que ele só vai conseguir ver aqui na ilha. Né? E com isso a gente bota um maior valor econômico por visitante, porque a gente não vai colocar preço nas coisas, a gente vai colocar valor. Gestão e abordagem integrada, que é um zoneamento claro, né? Definindo bem a parte de turismo, conservação, pesca, mergulho, integração entre os diferentes órgãos, União, Estado e Distrito, que é uma coisa que a gente está fazendo aqui no âmbito do programa Orla. Combinar conhecimento de diversas áreas, a fim de equilibrar a preservação dos ecossistemas e desenvolvimento socioeconômico, e levando em consideração a participação da comunidade da ilha. Né? E o ganho que a gente tem é reduzir os conflitos de usos e melhorar a governança. Outra boa prática, a parte de planejamento preventivo. Como a gente pode fazer isso? Né? Respeitando a legislação ambiental, o monitoramento dos usos do solo da orla, o monitoramento da erosão em ressacas, que foi uma coisa assim, né, que tanto o João quanto a Andréa falou, essa parte de mudanças climáticas, né, que é essencial para proteger áreas, né, com grande biodiversidade limitadas, planejamento e gestão de risco quanto às consequências dos processos erosivos, naturais ou antrópicos, e adotar soluções que equilibrem obra de proteção com reordenamento costeiro, monitorando impactos para evitar a ampliação da erosão. E o ganho evita a ocupação desordenada na zona costeira, que é um problema que a gente tem aqui na ilha. Isso aqui, eu acho que a Andréa falou um pouco sobre aquela parte da gente ter uma praia. Isso aí no período de calmaria, né, que a gente consegue ter uma praia. E aqui é na parte de Suel, que essa praia some. Então, são dois planejamentos diferentes, né? No período de calmaria, a gente tem que ter um planejamento, porque a gente vai ter uma praia disponível para uso. E na parte de Suel, essa praia simplesmente ela vai sumir. Então, a gente vai ter que considerar um outro planejamento. Uma outra boa prática é a gestão participativa, que é envolver a população local nas tomadas de decisões, fortalecer os conselhos gestores e valorizar o conhecimento tradicional, tanto na área de pesca, de marés, de espécies. E aí o ganho é uma maior transparência, uma participação social e eficácia das políticas. Mudanças climáticas, também já falado anteriormente aqui. Projetos e planos de adaptação para a elevação do nível do mar, que já está ocorrendo. Priorizar planejamentos de longo prazo com infraestruturas resilientes e soluções baseadas na natureza, que é uma coisa que a gente está discutindo muito.
e proteger dunas e restingas que atuam como barreiras naturais contra tempestades e erosões. Isso é um problema que a gente, né, no meu grupo, a gente verificou lá na praia do Boldró, que a gente, assim, está ocorrendo uma supressão, ocorreu um episódio lá de Vossoroca, Rafina, enfim, decorrente lá do corte da barreira, e a restinga aí, ela ia cumprir um papel, né, uma função ambiental muito grande para evitar esse aumento dessa erosão. E o ganho que a gente tem com essa boa prática é a proteção ambiental de longo prazo e maior resiliência ao aumento do nível do mar e eventos extremos. Isso aqui foi uma foto que eu botei, né, para a gente tentar ver. Não consegui outra melhor, mas aí é para a gente tentar falar um pouco da importância ambiental da restinga na parte de, assim, segurar o sedimento, a gente evitar essa erosão, coisas que, assim, em algumas praias a gente vê bastante a supressão dessa vegetação e ela acaba não conseguindo cumprir a função dela e aí decorre de erosão, enfim, de outros problemas ambientais. Isso aqui foi só para ilustrar, né? Eu tentei botar uma praia de cada unidade de planejamento. Enfim.